Boa noite a todos. Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês e conhecer amigos, companheiros aí de luta, né, de caminhada nessa jornada pelas nossas matas. Bom, meu nome é Cacá Verá de Ecupé. Eu nasci na Mata Atlântica. Eu sou um índio paulistano, né, nascido a mais ou menos 50 quilômetros daqui. E há não muito tempo atrás, né, na década de 60, eu nasci em 64, o lugar onde eu nasci não era uma aldeia indígena, mas era ainda Mata Atlântica, periferia de São Paulo, próximo à região de Parelheiros. Nasci vizinho à última comunidade Guarani de São Paulo, que tem até hoje. E antes de eu fazer 15 anos, eu ainda estava onde eu nasci, mas já não havia mais Mata Atlântica. Né? O único pedaço que restou é justamente o que faz o limite da entrada para a Serra do Mar e hoje guardado também pela questão de ser proteção ambiental e pela comunidade guarani que ainda hoje habita ali. Né? E meu interesse pela mata não é só pelo fato de ter nascido na Mata Atlântica e nem pelo fato dela ter se exaurido ali naquela região. Como nós vimos na primeira parte daqui do encontro, em quase toda a região do país onde ela existia. Mas também pelo fato de que toda a minha tradição, a tradição do meu povo, eu sou de origem tapuia, meus pais migraram de uma área ao norte de Minas para habitar em São Paulo naquele momento. É uma tradição que tem um fundamento na natureza. Né? Vou passar aqui. Tem o fundamento de toda a sua cultura, os costumes, na natureza. Não só os meus antepassados, que são os antigos tapuia, como também os diversos povos com quem eu vivi e convivi profundamente. Convivi com o povo guarani daquela região, convivi com os craô, com os chavantes, convivo, tenho muitos parentes que é como nós nos tratamos assim de outras etnias, que são amigos, que são batalhadores, que são lutadores pelas suas culturas. Então, a mim agrega esse fato também de eu, mesmo sendo índio paulistano, a memória da relação com a natureza está muito presente ainda em mim mesmo. E, ao mesmo tempo, eu tive o desafio de habitar dentro dessa periferia de São Paulo. Hoje eu moro em Itapecerica da Serra, na Mata Atlântica. E o desafio de conhecer a cabeça e o coração do não-índio, de como ele pensa, de como ele se relaciona, não se relaciona. E creio que isso foi importante para mim. Creio não, tenho certeza, para estar hoje aqui tentando comunicar a vocês uma outra visão de mata, uma outra visão de mundo, que vem daqueles que, até muito pouco tempo atrás, até recentemente, tinham a presença dessa mata no seu quintal, né, e hoje não possuem mais. Né? Normalmente, quando se fala do índio, o que vem no imaginário ainda é uma situação estereotipada. Na época que eu comecei meus estudos na escola pública, quando ia estudar o índio, se dizia que o índio pescava, o índio caçava, o índio gostava de nadar.
Depois que eu concluí os meus estudos, ainda se dizia o índio caçava, o índio pescava, o índio gostava de nadar. E sempre esse verbo no passado, né? Mesmo existindo ainda mais de 300 mil pessoas, de mais de 230 etnias indígenas, de certa forma, parece que insistem em manter ainda essa figura do índio no passado e manter essa relação do índio somente com os aspectos ligados à sua subsistência, né? E, na verdade, uma cultura indígena é mais do que isso, né? Então, eu resolvi trazer aqui para vocês assim 3 aspectos que são importantes para compartilhar em relação ao índio, à mata, que, para mim, não são do passado. Para mim, são do presente. E, possivelmente, vão servir de reflexão para a gente ter o futuro, para ver futuro. Essa questão das necessidades básicas, que muitas vezes focaram toda a cultura indígena, já, na verdade, se observarmos mais profundamente, nossos antepassados já praticavam aquilo que hoje está sendo muito debatido. Já praticava a sustentabilidade a partir da subsistência. As culturas indígenas, mais especificamente aquelas da Mata Atlântica, que é o tema aqui, que são o povo do tronco tupi, Supi-Guarani, Tupiniquim, Tupinambá, praticavam um sistema de cultivo que hoje os estudiosos chamam de agrofloresta. Eles não desmatavam para cultivar. Abriam pequenas clareiras e no meio dessas clareiras tinham lá a mandioca, o feijão, o milho, e os rios davam e dão ainda hoje em muitas aldeias os peixes, né, para que possam servir de complemento. E essa era a vida, era a rotina dos antepassados que moravam na Mata Atlântica, do povo da tradição tupi, né? E hoje em dia, uma das técnicas mais avançadas assim de preservação é chamada de agrofloresta, uma coisa que os antepassados já praticavam. Mas não é só a subsistência que os povos estavam focados, né? As culturas indígenas aprenderam com a Mata Atlântica, com o Cerrado, com a Amazônia, aquilo que a gente pode chamar assim, a sua filosofia de vida. Aquilo que veio a manifestar nos seus costumes, no seu modo de vida, né? Na tradição tupi, para quem acha que o índio não tem cultura e não tem uma base filosófica, na tradição tupi, todo o sistema de vida é chamado de Aivurapitá, que significa os fundamentos do ser. E esse Aivurapitá está baseado na observação da mata, do que a mata traz de ensinamento. E uma das coisas que a mata traz de ensinamento é a questão da relação da interdependência. E o nosso amigo aqui, o Paulo, já abordou, de certa forma, em relação com a questão social, a questão econômica, a questão cultural. De certa forma, ele já deu uma pincelada. Mas o que eu queria trazer para vocês em relação à interdependência, que nós aprendemos, que nossos antepassados aprenderam, que diversas etnias aprenderam, é a questão um pouco mais direcionada a nós mesmos. Não sei se vocês sabem, ou se vocês já devem ter visto, há algum tempo atrás, quando havia ainda povos indígenas lá nos Estados Unidos, quando os imigrantes invadiram aquela parte da América e tentaram comprar uma terra de um certo povo,
o cacique desse povo ficou indignado e escreveu uma carta, e essa carta é famosa, né, a carta do chefe Seatre, né? E numa das partes da carta ele diz assim: como é que querem vender como é que nós podemos vender uma coisa que não é nossa, né? Nós não somos dono da terra, nós somos filhos da terra. E é assim que todos os povos indígenas pensam, sentem e agem. Não era uma metáfora, e tem uma relação com essa questão da interdependência. Naquela carta, o chefe disse: tudo que acontece à terra, acontece aos filhos da terra. Nós e a terra somos uma coisa só. O rio que corre aqui no vale é como o sangue que corre nas nossas veias. Tudo está ligado a tudo. Para nós não existe separação entre a terra, entre a natureza, entre a mata e nós, seres humanos. Esse é o eixo do discurso do chefe indígena lá do norte da América. E também é a base desse pensamento de interdependência. Ele vai mais além, essa interdependência, do que as questões externas, que são chamadas aqui, né, sistêmicas. Ele vai também para dentro. A interdependência é uma relação de nós para com o que é fora de nós e aquilo que é fora de nós para aquilo que é do nosso interior. Tudo está relacionado a tudo. O fato de estarmos aqui compartilhando com vocês essas palavras, independente de ser compartilhado também pela internet ou por outros meios de comunicação, vai reverberar em toda a nossa cadeia de relações, de cada um aqui, porque tudo está ligado a tudo. Essa é a interdependência que os antepassados perceberam, observando a natureza, e que acolheram no seu sistema de valores, de maneira orgânica, né? Não foi de maneira teórica. E isso é um valor que eu queria trazer para vocês aqui, que a mata nos ensinou. Mais do que só essa questão da subsistência, né? E nesses últimos 500 anos, nós não conseguimos, nem nossos antepassados, nossos tataravós, comunicar esses valores para os antepassados daqueles que chegaram aqui. Até hoje, não foi possível haver um encontro de tradições ancestrais daqui com aquelas tradições que vieram. E esse é o momento que é possível acontecer, finalmente, um encontro, uma troca de princípios e de valores. Por que eu coloquei esse ponto da interdependência? Porque isso vai fazer com que a gente perceba, e essa é a minha ideia, a Mãe Terra, ou a natureza, ou a mata, de uma outra forma, que é diferente daqui que vocês percebem. Ela não é recurso, ela não é fonte de matéria-prima somente. Ela realmente é mãe, né? Ela é um berçário de vida, no nosso entendimento, né? Na minha percepção, é necessário olhar a mata como essa mãe de toda a vida, antes de mais nada. Quando a gente conseguir fazer isso, todas essas relações desastrosas que nós temos tendo, quando a gente conseguir sentir isso de dentro, a floresta, a mata, a natureza como mãe, pode ser que aí sim a gente vai relacionar com ela de uma maneira sustentável, profundamente e verdadeiramente, né? Porque é como se você olhasse sua mãe, seu pai, como produto, como recurso. É isso que é a mentalidade não indígena que hoje é vigente no mundo inteiro, né? É dessa maneira que nós vemos, né? Você olha para sua mãe, olha para o seu pai como um produto, como um recurso, né? Hoje você extrai o seio direito, amanhã o seio esquerdo,
e depois da manhã, quando não tiver mais leite, você descarta e procura outra mãe. Não é assim que funciona nas relações da natureza, nem nas relações da mata. Esse é o maior ensinamento que a Mata Atlântica nos trouxe. E esse é o ensinamento que eu queria compartilhar com vocês. E aí, preocupado com isso, para a gente finalizar, assim, já fazem alguns anos, né, mais de 15 anos, na região onde eu moro, nós criamos uma organização, que é o Instituto Arapoti, que eu coordeno, e lá nesse pedaço de Mata Atlântica, nós levamos pessoas, jovens, crianças, educadores, para fazer, antes de mais nada, esse trabalho de sensibilização, de reintegração, de reconciliação dos filhos com essa grande mãe. Porque a gente acredita que, antes de mais nada, tem que ter esse fundamento resgatado no interior de cada um de nós. Por quê? Porque, na verdade, não adianta nada defender a causa indígena do ponto de vista étnico somente. O que, no decorrer da minha experiência, eu percebi que era importante fazer, era fazer com que cada um de nós aqui, que estamos sentados, percebessem que os seus antepassados também foram índios. As primeiras civilizações, a primeira tribo, a primeira comunidade, a primeira aldeia, os primeiros seres humanos não nasceram na Vila Madalena. Né? Não nasceram em Nova York. Não nasceram em Dubai. Né? Faz uma retrospectiva aí, da onde pode ter vindo os primeiros antepassados das suas gerações, das suas raízes. Da mata, ou do cerrado, ou do deserto, ou da montanha. Então, vocês também são filhos da terra. E essa é a primeira coisa que nós temos que resgatar, na minha visão, para a gente gerar a verdadeira sustentabilidade, o verdadeiro desenvolvimento sustentável. Né? E é esse o meu trabalho, e é essa a ideia que eu gostaria que inspirasse a todos vocês. Como a gente diz lá na comunidade Tupi, água de Ireté. Né? Muito obrigado por esse momento. Alô? Oi, alô? Oi? Alô? Faltou a pergunta. Faltou a pergunta. A pergunta é: o que significa a mata para você?